nos abençoe. Caminho, verdade e vida. Que possamos nessa noite, como sempre, sermos envolvidos pelas benesses do alto. Que todos nós possamos encontrar aqueles elementos que necessitamos, que as nossas preces sejam ouvidas, de sorte que os benfeitores da vida maior nos ajude a compreender os destinos que necessitamos traçar para definir uma qualificação na nossa jornada, para que a gente possa compreender a importância dos relacionamentos, da família, dos projetos que todos nós trouxemos para esta existência. E que estes seareiros do bem possam nos ajudar quanto às terapêuticas que tratam do corpo, do espírito, que os nossos caravaneiros possam visitar os lares dos nossos amigos que estão veiculados a esta reunião, favorecidos pelo recurso da internet. Quando favorecemos o contato através da plataforma do Facebook, do YouTube, da Rádio Brasil Espírita de Maceió, como também os amigos que vão acessar a mídia que será disponibilizada após o evento. E que a gente possa chegar ao final da reunião em paz. Com muita alegria, hoje 30 de maio de 2019, mais uma vez reunidos para estudar o Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da doutrina espírita. O Espiritismo, quanto filosofia moral, ele se inicia a partir do dia 18 de abril de 1857, quando em Paris Allan Kardec lança essa obra magistral, que dá início a todo um processo que foi de informação, de conhecimento, a culminância do pensamento filosófico humano, e cumprindo uma profecia, um anúncio de Jesus, conforme definido no capítulo 14 de João, quando ele fala que enviaria o Consolador prometido, que iria relembrar tudo o que ele tinha dito e dizer muito mais. Ele se referia ao Espiritismo. 19 séculos depois, nós, quanto humanidade, recebemos essa dádiva, que é ainda desconhecida, e que gradativamente nós estamos tendo a oportunidade de acessar a esses portais que abrem o conhecimento da imortalidade da vida, da comunicabilidade entre os espíritos, do esclarecimento quanto à nossa história espiritual, de onde viemos, o que fizemos, e, acima de tudo, como um fundamento que define o grande futuro. Numa expressão extraordinária de Allan Kardec, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele define que a moral do Cristo fundamenta um princípio que é o da vida futura. Todos os projetos do Cristo estabelecem essa meta, vida futura. Progresso, evolução, renovação, completude, iluminação, harmonia, paz, enfim. Então nós estamos aqui para esquadrinhar estes assuntos. Hoje, no século XXI, favorecidos pela tecnologia, pela experiência espiritual que nós estamos adquirindo com o tempo. Pois bem, sem delongas, o livro é dividido em 4 partes, nós estamos trabalhando na segunda parte, no capítulo 6º, tópico, ou melhor, no capítulo Vida Espiritual, tópico, lembrança da existência corporal. Na última semana,
Nós trabalhamos a questão 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Aí, só para ler, só para trazer aqui como sintonia, resposta dos espíritos. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que um viajante percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de maneira absoluta de todos os atos. Lembra-se deles em razão da influência que tiveram sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, estas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então, nós trabalhamos aqui a questão dos espíritos no mundo espiritual, que, mediante ao seu desenvolvimento, as suas aquisições, a sua maturidade, podem acessar as experiências pregressas de outras vidas. O que normalmente acontece é que quando o indivíduo desencarna, vai ser trabalhado pela sua própria condição de preservação, de instinto, as suas experiências na vida que ficou, ou seja, a sua última existência. Essa experiência que foi que está mais viva na sua memória. Então não significa que o espírito desencarna e vai ter acesso a todo o seu universo mental, não é assim. Obviamente, eu estou tratando aqui de um assunto que remonta ao estágio mediano de evolução. Porque os espíritos que estão num nível superior podem sim acessar estes fatos mais remotos, de um passado mais profundo. Pois bem, sem muitas considerações, vamos passar para a questão 309, porque o tema vai tomar uma outra dimensão. Questão 309. E nós vamos pedir a colaboração da voz sempre adocicada da nossa companheira Denise. Denise, leia para a gente. Questão 309. Pode ler a pergunta, a resposta. Também em seguida, né? Marco, liga o microfone. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Resposta: como veste imprestável que o incomodava e da qual se sente feliz por estar livre dela. Comenta para nós, Denise. Depois que o espírito desencarna, fala-se aqui do corpo físico que acabou de deixar. Ele considera, ele fica feliz por sair deste corpo que o incomodava, porque a matéria ainda nossa é densa, e quando há o desencarne, pelo menos agora, né, dentro da minha lembrança, há uma alegria, não tem aquela matéria que pesa, vou falar assim. Pois bem, então quando nós desencarnamos, qual que é o sentimento, qual que é a sensação do espírito? Ele vai deixar a vestimenta, nós temos vários corpos. Nós vamos deixar o corpo físico. O corpo físico, ele funciona como uma veste importante, mas que, querendo ou não, ele oblitera a performance do espírito. Então, quando o espírito desencarna, ele vai se sentir mais leve. Livre, leve e solto. Gostaram? Geralmente, quando o espírito está numa condição tranquila de desencarnação. Não vamos generalizar, porque se o indivíduo quiser assistir esse vídeo, como a maioria tem feito ultimamente, quer informação mais rápida, vai ficar na superficialidade, certo? Então eu vou avisar, quem quiser permanecer tem mais coisas. Porque se eu for levar no pé da letra, vai ter gente que vai falar assim, então vamos embora. Se do lado de lá o negócio é melhor. E a gente não está podendo brincar ultimamente, não. Tem muita gente fazendo besteira.
tirando a própria vida. Ou então, acelerando a morte dos outros. Ah, ele vai ficar bem. Não é assim que se diz quando o indivíduo está doente? Descansou. Não afirmamos? E nem sempre é isto que vai acontecer. Pode ser que daí que a coisa vai complicar. Principalmente quando vai antes do tempo. Certo? Pois bem, passamos à alertiva. Vamos voltar ao conceito que a resposta trouxe. O espírito vai sentir a veste imprestável. Imprestável. Ficou claro? Ele não precisa mais dela. Ele está liberto do processo. Quer um exemplo? Quando nós vivemos a experiência do sono físico, o corpo se desprende. Aí emancipa a alma. No mundo espiritual, que é o mundo real e definitivo, nós retornamos para esta morada. E vamos viver experiências espirituais. Recordamos muito pouco, pela nossa ainda infantilidade espiritual, pela inaptidão em lidar com o fato, que é natural, não tem nada de sobrenatural. Tanto é verdade que nós temos pessoas que desprendem do corpo à noite e veem o corpo adormecido ali. Pode ter acontecido até com alguém aqui. Geralmente, o indivíduo se assusta. Então, nem sempre o próprio instinto de conservação já define uma situação dele não se preocupar, porque o fenômeno é tão natural deixar o corpo. Você vai viver experiências, e por que não se recorda? Porque você vai viver intensamente em faixas diferenciadas. E as experiências vibracionais, vamos chamar assim, entre aspas, do seu cérebro espiritual, o seu cérebro físico não consegue registrar tamanha intensidade. Por isso é que os tratadistas chegam a afirmar que a gente não consegue usar mais do que 5% da nossa capacidade cerebral. Então, uma coisa tem a ver com outras coisas, mas não é o nosso foco e nós não temos que aprofundar nesse contexto. Quando é necessário ou a experiência fora do corpo é importante, você se lembra. De uma forma fugidia. Não é assim que acontece? Os sonhos e os pesadelos. Pesadelo é quando a experiência não é boa, né? Você dá o nome pesadelo. E eu estou falando de experiências espirituais. Eu não estou falando do pesadelo pós 7 pratos e meio de feijoada. Não estou me referindo a esse assunto. Que aí ele dorme e o espírito vai para o chiqueiro. Vai habitar junto com os nossos amigos suínos. Eu estou me referindo a experiências espirituais, porque para onde o indivíduo vai quando o corpo dorme? Dona Mirtza, fala que tem muitos lugares aqui na frente, por favor. Aqui, ó. Para onde o espírito vai? Para o seu ambiente de sintonia. A nossa elaboração mental durante o dia vai criando painéis. Sejam bem-vindos. São realidades. E elas, na maioria, não são percebidas pelos nossos sentidos físicos. Mas em torno do teu pensamento existe um campo áurico, energético, vibracional. Então, quando a gente dorme, quando a alma se emancipa, você vai lidar com os quadros que você pintou durante o dia. E você pinta o quadro, repito, através das ideias, dos pensamentos e sentimentos. Então é natural que você desperte no mundo espiritual lidando com todo o seu ambiente de preocupações.
O que explica, muitas vezes, de você conseguir resolver algumas questões em sonho e desperta na madrugada com a solução. Meu Deus, agora... Por que eu não pensei? Porque, na verdade, fora do corpo, a desenvoltura psíquica, você ganha em qualidade. Certinho? Quando você volta, por exemplo, você tem uma experiência emocional que vai fomentar emoções interessantes. Um exemplo. Você deixa o corpo e no mundo espiritual você vai reencontrar com um ente querido. Estando ele encarnado ou desencarnado. Isso acontece todas as noites. O tempo todo, aliás. Não precisa de dormir para encontrar. Porque os espíritos nos circunenvolvem. É natural. Nem sempre que você se recorda significa que você está em contato. Mas é natural que as suas lembranças, que te vinculam a este ou aquele ser que já está vivendo literalmente no mundo espiritual, pode estar definindo ali um momento de um contato mental. Porque o pensamento tem força, e a gente vai falar mais à frente. O pensamento, ele atrai. Então eu digo assim, a palavra tem poder. Porque, na verdade, a palavra é a manifestação do pensamento. Você quer saber como é que funciona a dinâmica no seu psiquismo? Eu vou explicar, eu vou falar rapidamente. Nós temos reflexos na nossa intimidade, que são reflexos frutos das nossas experiências. Esse reflexo guardado aqui, ele pode ser acionado. O reflexo acionado, ele esboça, e quando esboça, ele vai atingir a emoção. Então, reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude, a palavra e a ação. Então, existe todo um contexto aqui que, vamos dizer assim, que desabrocha num milésimo de tempo. É quase que instantâneo. Então, não tem como você apertar um stop, pisar no freio para que um reflexo não esboce. Não tem jeito. Quer um exemplo? Eu cito muito, eu sinto muito, porque eu cito muito. Eu sinto muito por repetir, mas só para a gente poetizar. O cheiro, o acorde, a nota musical, ela é suficiente para acionar sua memória. Então, quando eu estou falando de memória, eu estou falando de memória que é construída tendo como base reflexos. Certo? Essas experiências. Então, você escuta uma nota musical, é suficiente para você lembrar da letra. Instantaneamente, essa letra te posiciona dentro de você mesmo, num espaço de recordação. E se você escutou Hey Jude com a namorada no cinema, escutou a voz do Paul, já lembra logo da namorada do cinema. Ah, não, desculpa, gente. Eu sei, eu estou me referindo a 1966. Deixa eu pular. Nós estamos no ano 2019. Pegaram aí o que eu quero dizer? Mas dá uma ideia boa. 1966. Mas você foi longe. Pois não. Está aqui. Está aqui. Pertinho. Pense num disco de vinil, já que eu estou na era de ouro da música. Eles falam que a gente é saudosista, mas realmente tivemos épocas de ouro. Deixa eu continuar, para não ter polêmica. O disco de vinil, você tem lá a agulha, as trilhas. Cada trilha está junto com uma outra trilha. O disco vai rodando, a agulha vai viajando até chegar no centro do disco, não é assim? Então vamos pensar que cada trilha é um reflexo, é uma experiência. Então essa agulha, ela vai no passado longínquo, numa velocidade instantânea.
em função da sua capacidade psíquica. E o sentimento é que favorece esse processo. Então, nós temos memória. O reflexo ele se caracteriza pela experiência que é traduzida em ideia, em sentimentos, em emoções. Então, existem experiências que a gente acessa fácil, porque elas foram pródigas, foram intensas. E eu estou aqui falando de uma forma geral, eu não estou dando qualificativo para elas, não estou adjetivando nada, estou trazendo atributo nenhum. Ou seja, eu não estou falando de experiência positiva ou negativa, eu estou falando de experiência. A velocidade é a mesma. Agora, é óbvio que se a experiência foi boa no sentido que ela te trouxe notas extremamente fora da curva, no sentido que te trouxe paz, foi uma experiência de amor, de sentimentos nobres, acessar vai ter uma repercussão interessante, boa. Quando não, vai te trazer desconforto. E aí, esse desconforto, ele pode se caracterizar como um desconforto breve, superficial, como ele pode trazer também uma nota que indica que é necessário terapêutica. Ficou claro? Que terapêutica? Você está tendo raiva, angústia, medo, sentimentos que quando manifestam, te desestruturam, significa que eles estão brotando, não por acaso, e que precisam de ser tratados. Eu vou no tema, calma. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Kardec pergunta. Resposta. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns é expiação, para outros é missão. Então nós estamos num contexto de expiação, lidando com um passado complexo, e missão, que é lidar, transubstanciar, modificar, aprimorar o que nós precisamos de cuidar, que são os recursos internos. O conhecimento, a informação objetiva, você mergulhar na sua realidade e trabalhar com o material que é teu. Então você não trabalha a evolução com o material do outro. Eu estou dizendo aqui que a responsabilidade de transformação da nossa vida, ela não está na mão de ninguém. Se você é infeliz ou feliz e diz que isso é por culpa do outro, significa que você está dando um atestado de total ignorância do que remonta o seu compromisso com você mesmo. Por que você é infeliz por causa do outro? Significa que você não está administrando bem uma relação. A definir que você, se o outro está bem, você vai estar bem, se o outro estiver mal, você vai estar mal? Como assim? Imagine um médico numa ala hospitalar. Se ele sintonizar com todos os dramas dos pacientes, ele não cuida de ninguém. Está correto? Ah, mas o médico não conhece os pacientes. Ela é minha mãe, ele é meu pai. Ela é minha sogra. Meu sogro. Hein? Não falei do amor, né? Não falei dos pombinhos. Ele é meu genro. Mas não interessa. São amigos, irmãos, que fazem parte do nosso contexto evolutivo, que nós não estamos juntos por acaso, e que nos compete administrar da melhor maneira possível. Para o nosso bem. Agora, se eu estou fazendo bem para o outro, o primeiro beneficiado sou eu. Então eu tenho que agradecer aquele que eu estou beneficiando. E não dizer, eu fiz, eu te ajudei, você me deve nada. Nem obrigação. Denise, eu tenho que falar do tema, Denise. O corpo é imprestável? Nesse sentido. Deixa eu voltar. Porque tem hora que os espíritos me colocam aqui numa situação que eu não falo do tema, o pessoal de casa vai pensar o que da gente? O corpo perdeu o objetivo, você desencarnou, vida que segue. Denise, a próxima questão. 309A.
Que sensação lhe causa a visão do seu corpo em decomposição? Ai, meu Deus. Casalberto, pula. Que sensação lhe causa a visão do seu corpo em decomposição? Significa... Calma. Maracujina para ele. Continua, lê a resposta. Quase sempre a de indiferença, como a uma coisa a que não dá mais importância. Puxa vida, tá vendo como é que o espiritismo é consolador? Não, Casalberto, mas não resolveu a minha questão. Calma. Tá dizendo aqui para nós que não vai causar... A sensação, na verdade, é de indiferença. Você precisa mais do corpo? Precisa ou não precisa? Pode responder, não é prova do Enem, não. Mas eu acho que é a questão do... Quando a gente tem um conhecimento. E a pessoa que não tem um conhecimento? Vocês sabem que aqui... Você sabe, tem muito tempo que você não... Você participar das minhas reuniões lá no Werner. Você era pirralhinho, você lembra? Hoje está barbudo, já está pretenso a casamento. Já é a 7ª reunião que eles voltam. O negócio está dando certo. E eu estou contando, vocês estão vendo que eu não estou errando a conta. Aqui nós adotamos um critério que é proibido pergunta difícil. Não pode. Mas o que você perguntou mesmo? Porque para quando você tem um conhecimento, fica mais fácil de você conduzir essa situação toda que está passando. Mas e aquela pessoa que não tem conhecimento? Ela não age, acho que não diria dessa forma. Tá, eu vou repetir. Como é que é seu nome mesmo? Paulo Eduardo. E tem um nome composto, bonito. E tem voz bonita também. E é o pombinho do coração dela. Como é que é seu nome? Carolina. Então, Carolina, Paulo... Olha que barato. Que barato. Cheio de cupido ali, mas não empolguem. Pois bem, então... Não, o quê? Ai, meu Deus do céu, eu estou querendo mudar de assunto. Mas vamos lá, vamos criar o drama. O drama que é legal. Mas espera aí, você está falando de decomposição do corpo? Então significa... A pergunta é essa. Tem gente aqui, então eu vou ver o meu corpo em decomposição? Essa é a pergunta. Bom, a pergunta não entrou nesse método, só está dizendo que o espírito vai sentir indiferença, porque não precisa mais do corpo. Não é? Pois bem, aí você fez a pergunta, Paulo Eduardo, que... mas aí é interessante, porque a gente está estudando, né? A gente tem conhecimento. Mas e a galera lá que não acessou o livro dos Espíritos? Como é que fica? E a pergunta foi a mesma. Então significa que, de duas uma, vocês elaboraram juntos ou vocês dois entraram no circuito de alguém que está querendo fazer essa pergunta. Ok? Mas eu não vou responder. E não vou ser deselegante. Só esperem um pouquinho. Porque a Denise vai ler a questão 310. Vamos embora. Depois de certo tempo, o espírito reconhecerá os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Ai, meu Deus. Então, olha para você ver, Paulo. Por isso que eu não sou bobo de antecipar e responder. Porque está falando o seguinte, peraí, então o negócio vai ficar mais incrementado, porque além de decomposição do corpo, agora Kardec pergunta sobre os ossos. E também é sobre a sua coleção de CD. Não tem mais, tem CD? Ai, que tristeza. Eles lançaram o CD, eu desprezei toda a minha coleção de vinil. Hoje fico correndo atrás querendo comprar de volta. Mas não tem mais jeito. Porque agora nós estamos na mídia, Spotify. Não é assim? Então, eu estou provocando exatamente para que você se recorde que você tem objetos. Quem não tem um objeto de estimação? O paletó do meu marido, Casalberto, ele morreu tem 20 anos, é o meu... Não, tudo bem, calma. Sabe aquele carro, o Jeep 1961? Sabe? O Cadillac, hein? Sabe aquele santinho que você guarda? Hein? A coleção de livros que ninguém toca. Então, olha aqui, a pergunta é, como que vai ficar essa questão dos objetos? Leia a resposta, Denise. Algumas vezes
dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, sob o qual considere as coisas terrenas. Então, algumas vezes ele vai reconhecer, dependendo do ponto de vista, sendo ele elevado, ou mais elevado, ou menos elevado. Então tá bom, Denise. Eu não estou satisfeito, como Kardec não estava também. Então leia agora a pergunta 311. O respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Explica a pergunta, porque eu não entendi. Bom, o respeito que se tem, o valor que se dá por esses objetos, né, que pertenceram a esses espíritos, ele dá prazer e atrai a sua atenção ainda mesmo depois de desencarnado? O que vocês acham? Não lê a resposta. Marcão, não ponha. O que vocês acham? O espírito desencarnou. Ele se sente atraindo ainda para aqueles objetos? Não, esse negócio de depende é coisa de espírita ensaboado. Ou é ou deixa de é. Depende. O povo gosta de escorregar. Né? De acordo com a evolução espiritual, não respondeu nada. Está perguntando se os objetos, né, se essas questões materiais atraem a atenção dos espíritos. Gente, vocês têm que preparar, daqui a pouco serão vocês. Ué, vocês estão achando que só os outros que desencarnam? Vocês também vão. Será que lá no mundo espiritual vocês vão se sentir atraídos? Afirmativo. Como é que é o nome do senhor? Roberto, gostei. Muito bem. Então vamos ver, Roberto, se você está em sintonia com Kardec. Leia a resposta, por favor. É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem a memória dos que ele deixou no mundo. Contudo, é o pensamento dessas pessoas que o atrai para vós, e não aqueles objetos. Acho que o Kardec pegou todo mundo na curva. Na verdade é o seguinte, nós podemos abordar sob dois pontos de vista. Eu estou provocando, porque a ideia é a gente construir o pensamento juntos, não tem resposta pronta. E quando o companheiro, seu nome? Gleides falou, depende. E que eu falei assim, isso é para escorregar e tal. Estou brincando com você, não estou sendo deselegante com você, não. Não é essa a ideia. Se eu fui, me perdoe. Mas o que acontece? Kardec está falando aqui, o objetivo é chegar exatamente nesse ponto, sobre a atração. O que atrai? O que nos atrai a um objeto? É a força do objeto em si? Ou o interesse que nós elencamos por aquele objeto? Então, aqui na Terra, é natural que você, por exemplo, crie algum tipo de vínculo com objetos e pessoas, com locais, e até com o fator tempo, uma época. Ela pode nos chamar muita atenção, mas o vínculo só permanece a partir do momento que o espírito ou o indivíduo sustenta o vínculo. Tudo depende do ponto de vista. Então, quando nós estamos falando sobre questões materiais, que são objetos, os corpos, por exemplo, porque o tema aqui na questão 309 vai falar sobre se o espírito assiste à decomposição do próprio corpo. Agora nós podemos voltar e construir aqui em cima de um assunto complexo. Porque se o espírito que desencarnou, ele não está mais vinculado às coisas terrenas, o que é o corpo para ele? É algo imprestável. O espírito está numa outra dinâmica. Ele não participa
nem do funeral, nem acompanha a tristeza ou a alegria de quem ficou. Dependendo do nível de compreensão dele, de atividades, enfim. Mas o que costuma ser comum, em função do apego à vida material, pelo condicionamento que a rotina estabelece em nós, é que uma boa parte dos espíritos, quando desencarnam, tem na morte algo desesperador, finalístico, escatológico. Então, a morte traz pânico. Repetindo, traz um desconforto. Existem pessoas, só para vocês terem uma ideia, que vão viver o drama da desencarnação, e quando ela se dá de uma forma mais lenta, que o indivíduo, à medida em que ele vai pressentindo que está chegando a hora dele de partir, ele começa a estabelecer um conflito tamanho de resistência diante de um fenômeno natural, que ele pode criar impedimento para a desencarnação que poderia ser muito mais tranquila. Ele pode trazer desconforto para ele mesmo. Em função do quê? Como o Paulo Eduardo falou, do conhecimento. Aí eu entro na complexidade da palavra conhecimento. Por quê? Não basta ter conhecimento. Não adianta você ler apenas um livro. É necessário você ter sabedoria para lidar com este conhecimento. O que não garante que espírita desencarna bem. Pode ser que o ateu desencarne melhor do que o espírita, que supostamente tem mais conhecimento. Supostamente. Porque intelectualmente não adianta você saber abrilhantar a ideia dos outros, iluminar o caminho de quem está seguindo, e você não promove uma transformação interior de sorte que isso favoreça uma qualificação da sua vida espiritual. O que eu quero dizer? Na vida que nos convida para operar com as responsabilidades no mundo da terra, da convivência, do trabalho, do prazer, da remuneração, do sofrimento, etc. Todas as nossas experiências agora, elas estão, na verdade, sendo a base para o que há de vir. Então, o indivíduo, por exemplo, ele tem o livro. O livro chega às mãos. O livro é para ser lido. É para ser estudado? Não, é só para ser lido. Esse livro aqui eu não vou estudar. Mas você não tira ele da minha estante, não, tá? Porque ele tem que ficar aqui. Ele tem que provar para o mundo inteiro que eu sou intelectual. Qual que é a valia desse livro na estante? E nós podemos ficar a vida toda olhando para o livro, admirando o livro na estante. O que está acontecendo comigo em nível íntimo? Eu estou supervalorizando algo que não tem valor nenhum. Esse livro, perfeitamente, pode ir para a mão de quem precisa. Um exemplo. Ele já me fez bem, para que eu vou guardar? Para que eu vou reter? Costuma o espírito desencarnar? Eu falo o espírito, né? Vamos falar assim, a pessoa desencarnar para ficar mais claro? Ela desencarna. Qual que é o nível de interesse dela? Tomar conta do livro. Ela pode permanecer na sua ambiência admirando o livro. Isso só para ficar no livro. Posses. Quais são as posses? Todos os bens que chegam para as nossas mãos definem que somos usufrutuários. Na verdade, nós não detemos absolutamente nada. Nascemos, como afirma o adágio popular, né? Chegamos aqui nus e vamos precisar de alguém para pôr um terninho, ou um vestidinho, só para despedir do povo, porque nós vamos chegar lá no mundo espiritual sem levar qualquer objeto. Posses, o caixão não tem gaveta. Certinho?
Isso é muito sério, gente. Sabe por quê? Porque a conversa, ela fomenta o desapego em todos os sentidos. Nós precisamos de separar o que é o amor, o que é o querer bem, do que realmente tem a ver com o tomar conta para sempre. Julgar que isso é seu. E nós confundimos tanto que passa pela nossa mente que as pessoas são nossas. Não é assim que a gente diz? Meu filho. Não, essa parte eu não posso entrar, né? Conversar com mãe dá problema, a gente perde todas. Meu marido. Minha mulher. É minha. Não, casamento é força de expressão. Isso é jurídico. Tem respaldo. Será que você está falando só em nível porque acostumou? Nós julgamos que as pessoas são nossas. Tanto é verdade que a maioria dos relacionamentos tem prazo de validade. Porque elas são nossas enquanto elas nos atendem. Isso, uma reflexão em nível do comportamento superficial. Ou então, quando é religioso, eu tenho obrigação, então eu vou até o fim. Vai de um extremo ao outro. É diferente quando nós começamos a olhar para quem está do nosso lado como um espírito que está numa jornada evolutiva, lutando para se aprimorar. E que nós, como eu disse, devemos agradecer pela paciência que eles têm para conosco, por nos ajudar. Mas observe como a gente muda. Os relacionamentos sempre, na grande maioria, se caracterizam por disputas. Quem sabe mais, quem é mais inteligente, quem tem mais dinheiro. Né? O menino acabou de nascer, falou mamãe primeiro. A primeira palavra foi... Não, já ia falar besteira. A primeira palavra foi papai. Hein? Qual a diferença se a primeira pronúncia foi mamãe ou foi papai? Ah, porque eu sou mãe. Ah, gente, a gente começa a educar as crianças mostrando para elas que nós estamos num campeonato, que as nossas relações são disputadas o tempo todo. Observem bem. E depois, achar ruim que tem um menininho brigando com o outro por causa do brinquedo. Ele fica olhando para papai e mamãe disputando o tempo todo. Chega um ponto que isso cansa. Nós deterioramos as nossas relações. Então, voltando, o apego é o exagero, mas ao mesmo tempo ele indica como que nós enxergamos o próximo. O semelhante, o nosso irmão de jornada, ele não é um objeto que a gente troca de acordo com os nossos interesses. Então, voltando ao foco aqui. Então, nós estamos discutindo a questão do pensamento. O pensamento é vida. De acordo com o nosso interesse, nós operacionalizamos a nossa vontade para dar direção e dar qualidade a esse pensamento. O que, inclusive, vai nos mostrar como é extraordinária a relação entre os espíritos. Aqueles que vão, eles são atraídos pelos pensamentos e não pelos objetos. Então, um exemplo. Este livro foi de Arnaldo Rocha. Hein, Denise? Denise vai até ficar arrepiada de tanto livro, né? Esse livro foi do Naldinho. Arnaldo Rocha é um amigo nosso, foi amigo de Chico Xavier, desencarnou. Então, ele deixou um legado para nós. Eu falei assim, esse livro foi do Arnaldo. Então eu vou guardar de recordação. Porque esse livro vai me conectar com o Arnaldo. Não. Ora bolas, não é o livro que vai te conectar com o Arnaldo Rocha. Não tem problema nenhum. Aliás, é legal você ter um objeto que foi de fulano, um familiar. Pode ser uma forma de guardar um tipo de recordação. É assim que você lida e todos nós respeitamos. Cada um faz do seu jeito. E não tem jeito certo ou jeito errado. Mas o que importa é o seguinte, que todas as vezes que eu emito uma onda mental, essa onda mental atinge o seu objetivo. E ela fomenta, na verdade, uma repercussão.
Então, um exemplo, eu pensei num ente que se foi, dependendo do grau de intensidade, de sentimento que eu engrinaldo este pensamento, ele pode atingir uma velocidade instantânea este ser. Por quê? O pensamento atrai, não são os objetos. Agora, por quê? Qual é o objetivo nosso em atrair os seres que se foram? Isso pode se dar de uma forma técnica, terapêutica. Né? Eu me recordo de um espírito num momento difícil e peço ajuda. Você está, vamos dizer assim, você está evocando o espírito. Pode acontecer? Pode. Nós não falamos assim, Jesus, me ajude. Você está fazendo uma evocação, pedindo um contributo dele. E olha que ele garantiu que você pode fazer isso, porque ele tem competência para resolver. Tanto que ele diz, pedi e obtereis. E é óbvio que ele representa um movimento de busca e de atendimento. Não significa que ele vai vir em pessoa para cuidar de você. Mas no momento que você faz uma prece e pede ajuda, os espíritos te socorrem, em nome dele. Ficou claro? Eu não quero pessoalizar. Você pode pedir todo tipo de ajuda, você pode pedir inspiração. Ah, mas no dia das mães eu lembrei de minha mãe. Que saudade de minha mãe. Ótimo. Saudade faz parte de todo o contexto relacional. E é muito gostoso sentir saudade. Porque a saudade traz lembranças boas. E falar em lembranças, lembranças suscita poesia. Tem uma bela música do Peninha chamada Lembranças, viu, Ricardo? Lembranças. Então, lembrar faz bem. Agora, como que eu endereço este sentimento? É uma lembrança que eu quero que minha mãe sinta bem? Ou é uma lembrança que na verdade, fomenta em mim aquele sentimento de, vamos dizer assim, de um certo contexto egóico? Eu quero minha mãe aqui. Eu não dou conta de viver sem minha mãe. E aí a gente começa a criar toda uma epopeia emocional que, na verdade, pode suscitar uma onda de desconforto. Imagine o desequilíbrio, o desespero, quando se lembra dos espíritos. Pessoas que dinamizam o luto de uma forma exagerada, cultuam esse luto por longos períodos. Isso causa repercussão no mundo espiritual, dependendo do grau que o espírito se encontra. Certo? Imagine quando o indivíduo fala do outro que já desencarnou. Não prestava. Aquilo, né? E pratinha de 1 centavo é a mesma coisa. Você lembra do que fez? Você lembra do cano que ele deu? Da herança? Lembra do que ele... Sabe? O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos fomentando ondas mentais que, na verdade, desassocia, desagrega, cria problemas. Então, a intriga no mundo espiritual costuma ser muito mais grave daquelas que nós fomentamos na Terra. O que nós queremos para nós é o que nós devemos operacionalizar para com aqueles que se foram. O que, na verdade, inclusive, vai trazer um painel importante para a gente pensar. Até nos momentos de despedida, nos velórios da vida, é muito comum espíritos que estão ainda em fase de transição, desequilibrados no mundo espiritual, que recebem verdadeiros dardos por aqueles que ficaram na Terra. Seja pela rebeldia, pelo despeito, que fomentam ideias extremamente destruidoras. Só que o espírito não tem como mais se defender. Se ele estivesse aqui, ele ia tirar, muitas vezes, as contas, né? Por que você está falando isso? Então, nós estamos falando aqui de relações com espíritos que estão em faixas inferiores. Agora, é óbvio que o espírito que está num patamar diferenciado, ele vai olhar e falar assim, pô, mas que bobagem. Que Deus te abençoe, porque você vai passar por isso. Porque quem semeia vento, colhe tempestade. Não é verdade, Denise? Denise, alguma participação no chat?
não participação, mas os nossos amigos, agradeço a audiência, tanto do Facebook quanto do YouTube, que está muito bacana, mas foram unânimes em dizer que essas complicações elas ocorrem devido ao apego, não só pelas coisas materiais, mas também por pessoas. Jesus diz, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde que nós estamos depositando o nosso tesouro? Qual é o tesouro? No capítulo 2 que eu citei no início do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino Não É Desse Mundo, Allan Kardec traz uma explanação brilhante, interpretando os ensinos de Jesus. Por exemplo, quando, no diálogo, no tribunal, com Pôncio Pilatos, conforme a descrição do Evangelho de João, no seu capítulo 18, Pilatos perguntou para Jesus, tu és rei? Tu é rei? Por quê? A intriga, a infâmia dos fariseus para levar Jesus à morte, levaram para Pilatos que aquele homem era um revolucionário e que ele falava mal de Roma e que ele também falava mal dos judeus. Então, aquele revolucionário ele estava complicando o contexto social, estabelecendo uma desordem, tanto quanto a questão regimental, que era de competência de Roma, quanto a questão religiosa e cultural, que era competência dos judeus, os fariseus, que eram a classe que dominava, que tinha o poder. Então Pilatos vai para o tribunal com aquela ideia, olha, e além de tudo ele falou que ele é rei dos judeus. Um diálogo que todos vocês conhecem, mas ele traz um conteúdo muito especial. Agora trazendo para o campo assim, de uma elaboração mais aprofundada e que nos expande, que nos projeta para o futuro. Pilatos então pergunta para aquele homem, tu é rei? Tu és rei? O que Jesus responde para ele? Ele diz assim, tu o dizes ou disseram para tu? O filósofo dos filósofos. Sócrates aprendeu com ele a usar a chamada maiêutica. Maiêutica tem a ver com a mãe da ideia. Maiêutica é o parto da ideia. Então, Sócrates tinha uma reflexão importante, que aprender é recordar, é buscar dentro. Não é? Então, existem outras nuances filosóficas que definem que quando a gente está no aprendizado, a gente é como se fosse uma tábua rasa, um papel em branco. Todas as duas teorias estão corretas, sob o ponto de vista espiritual. Uma conjuga com a outra, mas não vem ao caso a explicação. O que vale é o seguinte, a maiêutica, o educador devolve a pergunta, para que o educando elabore, porque o conteúdo informativo nem sempre ele forma caracteres. Não adianta eu te passar um conhecimento se você não tem base para assimilação. O que a psicologia, a sociologia, trata hoje ao nível das inteligências. Vou explicar. Existem várias inteligências. Inteligência emocional, inteligência racional, inteligência social. Então, nós podemos estar muito bem desenvolvido ou desenvolvendo bem uma determinada inteligência e outra a gente está ainda acanhados. Certo? E existe um ingrediente agora que nos ajuda bem. Existe a inteligência espiritual. Então, determinados assuntos não dá para trabalhar com o indivíduo que está dando os primeiros passos. Você não sai por aí para falar de questões espirituais em ambientes inadequados. Porque é inadequado tratar de determinados assuntos. Aliás, para não perder a viagem, eu digo sobre o espiritismo.
eu só falo sobre o espiritismo com quem conversa comigo sobre espiritismo. Porque senão, não dá liga. É a mesma coisa colocar torcedor do Cruzeiro para conversar com o torcedor do Atlético. O que vai acontecer? Faísca. Que são, no sentido simbólico, são radicais. Colocar o vermelho para conversar com o azul na política. O que dá? Confusão. Infantilidade. Sabe por quê? Muito simples. Porque quem está na política devia entender que o objetivo é um só. É a qualidade, é a eficiência, e não ideologias, que, como dizia o Chico Anísio, atravancam o progresso. Toda vez que nós nos posicionamos radicalmente, você perde o ensejo. Então, voltando, a inteligência espiritual é que dá base para você interpretar um conteúdo. E o conteúdo pode ser interpretado de milhões de maneiras, dependendo do grau evolutivo do indivíduo com relação àquele conteúdo. Então, quando o educador é questionado e ele devolve, ele quer, na verdade, provocar o educando para que o educando ponha para fora a sua realidade. Porque a partir do momento em que você mesmo elabora a resposta, você está abrindo a possibilidade de trazer o conteúdo do passado, que são suas experiências, e, ao mesmo tempo, abrir uma portinhola para o futuro, que a gente chama de intuição. A intuição, na verdade, é a conjugação do futuro com o futuro. Aí tem um insight. Aí vem a ideia. Aí alguém diz assim, um espírito me intuiu. O espírito não intui nada. O espírito pode até te inspirar. Mas, na verdade, a intuição, ela é anímica, ou seja, ela é da ânima, da alma do indivíduo. Então, quando você conclui, você está dando um passo adiante. Então, Jesus diz assim, tu o dizes que eu sou rei? Ou falaram para você? Aí o assunto desenvolve, Pilatos insiste, aí Jesus, para não perder a viagem, que era um bom mineiro também, falou para ele, se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos estariam pelejando para que eu não me dobrasse ao seu poder. Mas eu quero te dizer que meu reino não é desse mundo. Pilatos torna a perguntar mais à frente. Afinal de contas, tu és rei? Aí Jesus disse, tu o dizes. Porque no segundo momento, Pilatos ali estava reconhecendo a autoridade daquele filósofo. E eu estou falando de um filósofo com F maiúsculo. Não é filósofo que fica filosofando e não resolve nada. É aquele filósofo que tem autoridade vivencial. O magnetismo dele não é para convencer, mas é um magnetismo que convence. Então, o filósofo por excelência, ele se faz pequeno, e por isso é que ele é grande. O filósofo com F maiúsculo quer se fazer grande, e por isso é que ele é um anão. Não tem autoridade nenhuma. Jesus se faz pequeno dizendo, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. Ele está dizendo o seguinte, nessa hierarquia do mundo, eu vim aqui para ser o menor. Por quê? O menor na terra é o maior nos céus. Qual céu? O céu, habitação, planeta, sistema? Ou o céu da consciência? Quando operacionalizamos com humildade, com bondade, o que acontece? Nós nos sentimos fortalecidos. A humildade é uma das maiores projeções da alma. A humildade é fruto da real caridade que nós operacionalizamos para conosco mesmo. Ninguém perde por ser humilde. Se ganha na humildade. Olha que diferente.
No mundo você é formatado para ser arrogante. Eu sei mais. Eu posso. Tudo fui eu. Ai, se não fosse. Isso é arrogância. Quer um outro tipo de arrogância? Você querer convencer alguém que ele está errado. Olha que buraco que você está entrando, não tem assim? Ou então quando o indivíduo cai, eu te falei, eu sabia. Amigo, vamos combinar. O indivíduo está na caminhada dele. Ele te pediu opinião? Não. Que presunção é essa de querer dominar o indivíduo? Mas ele é meu filho. Ah, então ele é seu filho? Você ofereceu uma boa educação? Você deu exemplo? Você entende a educação como um método que deve ser repetido, com paciência e com bondade? Mas, ao mesmo tempo, com a autoridade que é necessária do exemplo? Se você está com a consciência tranquila e, mesmo assim, ele enveredou para outro caminho, diga, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu fiz a minha parte. E ele vai, no momento oportuno, dar a resposta mediante ao tempo que ele precisa. Porque o tempo de cada um é específico de cada condição que nós operacionalizamos. Com isso, Jesus fala, tu dizes. Essa afirmativa de Jesus é uma frase espetacular e a gente fica imaginando como que ela trouxe desconforto para Pilatos. E eu volto na história, relembrando que Pilatos tinha sido alertado pela esposa Cláudia, que teve um sonho premonitório em que ela viu um homem justo no cenáculo do palácio de Pilatos ensanguentado. Ela vê a mão de Pilatos toda suja de sangue. Foi em função desse sonho premonitório, que na verdade foi um sinal, que Cláudia, a esposa de Pilatos, tinha esses sonhos recorrentes. Ou seja, todas as vezes que algo ia acontecer, ela alertava o marido. E como afirma na gíria, né, aqui em Minas, batata. Era certeiro. E naquele dia ela falou para ele, cuidado. Mas ele, em função da política, do contexto que ele se encontrava, para não perder a autoridade, porque inclusive o mandato dele estava sobre análise, supervisão de Roma, ele não podia criar problemas. Então ele não ouve a mulher, ele não reconhece o que aquele homem representava e qual foi a atitude de Pôncio Pilatos que ficou celebremente conhecida. Ele mandou que trouxesse uma bacia de água e ele lava as mãos, a definir que a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é de vocês. Vocês estão lembrados dessa história? Quando ele coloca Barrabás no contexto, e o povo escolhe Barrabás, ele fala assim, olha, vocês escolheram Barrabás, o problema é de vocês, lavo as minhas mãos. Esta cena ela é marcante para todos nós no tempo e do espaço. Porque nós precisamos de entender, de estudar o fenômeno da vida, para que os sinais que nos visitam possam ser melhor decodificados. Nós estamos na era da internet, Wi-Fi, wireless, né? Internet, vamos caminhar agora para 5G, daqui a pouco é 8, 10G. Como é que nós estamos lidando com essas informações? Tudo está acontecendo numa velocidade incrível. E a gente continua lavando as mãos para muitas coisas. Por que tu veio aqui hoje? Já pensaste nisso? O que te motivou a vir à casa espírita nessa noite? Você que está em casa, por que tu ligou o computador? Eu sempre faço essa pergunta. Uma força, uma ideia, um envolvimento espiritual, alguma coisa te aconteceu. Uma dúvida, uma doença, um abandono, uma desencarnação, um suicídio, um relacionamento, uma traição. O que aconteceu? Uma curiosidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi apenas uma curiosidade.
que a grande maioria, viemos para o Centro Espírita porque somos filhos do Calvário. Somos aqueles que estamos caminhando no mundo num vale de sombras, de dores, de lágrimas, de decepções. E por quê que estamos aterrorizados, amedrontados, com sentimento de culpa, com depressão, com fobias? Por que a fragilidade, a inanição? Por que o vazio existencial? Por que tudo isso? Porque chegou o momento em que precisamos levantar o dedo e falar assim: Senhor, Tu és rei? E ele vai dizer para você: tu o dizes ou disseram para tu? Você veio aqui porque foi apenas um movimento externo? Ou porque você quer reconhecer que existe um primado diferente, um reinado superior? Reflitamos com Kardec. Antigamente a gente separava o reino de Deus com o reino da terra. Essa conversa é religiosa. O Espiritismo não é uma religião na acepção da palavra, conforme entendemos religião. Não. O Espiritismo promove para nós uma reflexão, uma democracia espiritual. E democracia, portanto, é da livre escolha, é do debate. Democracia se pauta na igualdade, na liberdade, mas também na fraternidade. Nós estamos aqui para promover um diálogo diferenciado. Não mais aquele diálogo que atendia apenas os nossos interesses pessoais. Porque o problema do mundo é esse, interesse pessoal, negativo. O câncer da sociedade, os espíritos esquadrinham, é o egoísmo e o orgulho. Todas as vezes que há manifestação de egoísmo e orgulho, o progresso dá uma travada. A relação, uma desgastada. Os nossos sentimentos abafados. Diferente quando você milita dentro de um plano de observação, de acolhimento, de carinho, de bênçãos, de caridade, de perdão. As coisas se harmonizam. As portas se abrem. Lá no seu trabalho, você já observou? Quantas vezes que o indivíduo bate lá na sua porta, talvez para comprar um produto na sua mão. Aí ele compra ou não compra, mas ele olha para você. Aí você percebe que ali tem uma alma carente. E do nada ele vira e fala assim: a vida está tão difícil, né? Aí do nada abre-se uma porta e daqui a pouco você está dialogando com um indivíduo que você nunca viu. E ele pode estar depositando lágrimas nas suas mãos como oportunidades de luz para você oferecer o quê? Um recurso despretensioso chamado carinho, respeito, fomentando nele esperança. Evangelho é esta questão. Eu comecei a falar que o Espiritismo não é uma religião no seu sentido de dogmas ortodoxos, fechados. É assim, pronto, acabou. Você segue essa regra, seja submisso. Isso não tem a ver com o Espiritismo. No Espiritismo vocês não vão encontrar chefes, donos, pessoas poderosas que vão falar o que vocês devem fazer, ou soluções mágicas para os seus problemas. O Espiritismo não tem nenhum movimento de progresso que você vai se dar muito bem sendo empresário. O Espiritismo não vai chegar para você, mandar você preencher um cheque para você alimentar a boa vida de quem não trabalha. O Espiritismo não abre espaço para fomentar nada do que nós estamos vendo no mundo. Aliás, que tem nos agredido, ou que tem trazido tanta insatisfação para nós. Porque são contradições. Espera aí. É hipocrisia. Jesus fala de simplicidade, de desprendimento. O Filho do Homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. É a fala dele. Vocês já viram falar que Jesus tinha casa? Vocês em algum momento viram no texto dizendo que Jesus tinha barco?
Não. Ele não tinha casa, porque ele ia para a casa do Pedro, para a casa do Lázaro. Né? O barco era do Pedro, não é verdade? Ele não tinha, ele fala, eu não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Ele nasceu no berço que José construiu para ele? Não. Ele nasceu numa estrebaria. Arrumaram um cantinho lá, ó, aí pode nascer esse menino, no meio dos animais, estábulo. A estrebaria é onde que os animais ficam se alimentando à noite. Olha que interessante a imagem. Então aquele menino, ele nasceu e foi depositado num lugar de alimento dos animais. E lá na frente ele diz assim, eu sou o pão da vida. O que ele queria dizer? Que aqueles que se alimentarem da doutrina dele, não terão fome. Que doutrina que ele veio trazer, a não ser a do amor? E eu disse, ele não instituiu nenhuma religião, fomos nós os homens. Ele veio falar da religiosidade do Espírito em nível cósmico, eterno. Há muitas moradas na casa do Pai, se não fosse assim. O meu reino não é desse mundo. Mas lá na frente, quando Pilatos insiste, ele fala assim, o meu reino ainda não é daqui. Então, quando ele coloca essa condição, ainda não é, eu acho que nós podemos subentender que ele dizia que um dia será. Quando o reino dele será na terra? Quando a gente aprender a amar uns aos outros. Quando nós olharmos para o outro não como um clone, um robô, que eu quero que seja assim. O outro é diferente. E graças a Deus ele o é. Porque dizia Nelson Rodrigues que unanimidade é burra no mundo dos homens. Mas no mundo espiritual é inteligente, porque a unanimidade é amor. Porque o amor é alimento das almas. Olha como que os espíritos já dinamizam o que Jesus falou há 2000 anos. Amor é alimento. Ame e você vai se fortalecer. Com amor você cura a sua doença. Pode até não ser agora. Porque eu não posso fazer promessa absurda. Porque se não tiver jeito, nós vamos desencarnar com ela. Mas olhe para a doença com amor. Quem sabe ela é o recurso para fazer você pensar. Se não tivesse a doença, estarias aqui? Não estou fazendo apologia que a gente vai correr atrás da dor. Nós temos que superá-la. Os oncologistas afirmam que em meio aos pacientes com câncer, ficam absurdados com o potencial de fé que se agiganta no paciente, querendo lutar pela vida. Isso é esplendoroso. Agora, por que eu vou ter que lutar pela vida quando eu vou ficar doente? Eu posso me livrar da doença. No mundo do futuro não haverá doenças. A tecnologia, a ciência está desenvolvendo, a alimentação está sendo qualificada para que a gente crie um biotipo do homem do futuro. E isso se dá nos milênios. Então, um dia não haverá doença. Um dia não haverão mais muros. As religiões que criam pontes, como afirmava John Wister Lennon, o amor que aproxima os seres, será de uma forma natural, sem que nós tenhamos que passar pelo guante dessas experiências que são importantes, mas que são dolorosas. Ninguém passa pela dor sem motivo. Não existe bala perdida. Não existe acontecimentos que simplesmente chegam como simples fatalidades. Na afirmativa do espírito André Luiz, conforme a descrição do capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, a frase está assim esculpida. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Não existe acaso. Quando eu não souber, não fala que é por acaso. Algo explica isto. Humildemente, eu não tenho a resposta. Mas não entenda que nós somos subproduto de um Big Bang, sem uma força diretiva, que os próprios homens de ciência definem
como uma causa inteligente. Porque todo efeito inteligente, ele não é fruto de uma causa que não seja inteligente. Sim, a causa inteligente é o Criador do universo, Deus, Pai de infinito amor e bondade. Ele é espírito. Deus é luz. Você é espírito. Pergunta 23 do livro dos Espíritos. O que é o espírito? Resposta. Espírito é o princípio inteligente do universo. Espírito com E minúsculo. Na pergunta 76, mais adiante, Kardec torna a perguntar para os espíritos. Quem são os espíritos com E maiúsculo? São seres inteligentes que povoam o universo e estão em todas as partes. É a dinâmica do que Jesus filosoficamente disse. Deus é luz. Eu, Jesus, sou a luz do mundo. Capítulo 8, versículo 12 de João. Eu sou a luz do mundo. E a beleza está assim. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Segui-lo no sentido de seguir uma religião, um homem, um espírito. Não. Seguir os ditames da consciência. Não andar em treva é amar, porque quem ama faz luz. Quem ama se ilumina e ilumina aqueles que estão do lado, ilumina os caminhos. Não com a intenção de iluminar, mas com a intenção de facilitar. A luz, ela é detectada por aqueles que estão sendo beneficiados. Porque quem ama de verdade, quem tem autoridade espiritual, luta para apagar a luz. Luta silenciosamente, amando a distância, orando, torcendo para o filho chegar, beleza, em casa. Querendo que a esposa alcance o marido, chegue lá, torça para que os companheiros queridos encontrem essa luz também. Porque quem ama quer para si e quer para todos. Mas quem ama sabe que querer é poder, mas que a sabedoria é esperar com Deus. Porque o tempo dos homens é diferente do tempo de Deus. Tão diferente é que Deus não invade a vida de ninguém para dizer que este alguém está errado, está certo. Deus espera. E por isso é que Ele nos toca todas as vezes que lembramos do Pai. No silêncio da noite, na calada da madrugada, na jornada solitária, quando nós elevamos o pensamento a Ele, Ele sempre nos conforta, Ele sempre te preenche. Essa é a mística da vida, que não depende de ninguém para ser o intermediário. Jesus disse isso. Eu e o Pai somos um. A gente acha que ele estava falando que ele era Deus. Não, ele estava falando que essa comunhão é ele com Deus, como deve ser a nossa com Deus. Vós, completo, dizendo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se deve colocar a candeia debaixo do alqueire. A candeia tem que ficar no velador para todos verem. Coloque a sua candeia no alto e não perca o foco nesse mundo de tantos aperitivos que nos colocam numa condição de não fazer nada de produtivo. Opera. Você vai ficar chapado olhando para aquela tela de cristal, dependendo de recursos para movimentar valores espirituais, tecnológicos. Usá-los é inteligente, mas ser escravo é idiotice, é incompetência, é ignorância. A geração que nasce e que vibra neste novo horizonte tem nos ensinado muitas coisas, mas nós temos uma responsabilidade de ensinar para elas
que ninguém evolui olhando só para o computador. Evolui olhando nos olhos, lambendo o mesmo pacote de sal, dialogando à mesa e marchando de sol a sol na convivência que nos engrandece. Porque convivendo é que você aprende os seus limites. Adorna, aprimora os teus ímpetos e tem a oportunidade de perdoar. Porque quem perdoa é quem é perdoado. Tem muita gente esperando vir de lá. E a tarefa é partir de cá, num trocadilho das Minas Gerais. Que Deus nos abençoe. E eu encerro a minha participação citando um versículo apenas de Jesus, que foi móvel de inspiração de Emmanuel para escrever uma bela página no livro Caminho, Verdade e Vida, através do nosso querido Chico. Lição 136, Denise. Coisas terrestres e celestiais. Se vos falo de coisas terrestres e não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ele está falando para nós das coisas da terra. As coisas do Espírito são consequências. Que cada um saiba ainda mais de suas responsabilidades. E nós agradecemos a Deus, ao próprio Jesus, que é o nosso mestre, por ter oportunizado para que nós reencarnássemos no Brasil. Celeiro de bênçãos. Terra da promissão, que tem na sua bandeira, que tremula, na nossa intimidade, o amor, a ordem e ao progresso. Sem ordem, não se constrói progresso. Sem amor, não motivaremos para manter a ordem. Reflitamos, porque o Brasil será, sem dúvida alguma, o país do futuro. E graças a Deus, vivemos um tempo de crise. Porque na definição de Emmanuel, é na crise que se agigantam as almas compromissadas em sobrepô-las. Não esperem resultados, promessas que vêm de fora. O Brasil será o país do futuro quando nós realmente formos cidadãos brasileiros, sintonizados com a luz do Cristo, o Evangelho internalizado e vivido. Querem implantar religião no Estado. É um equívoco, porque o Estado é laico. O Estado deve garantir a liberdade dos cultos, das crenças, para todos. Mas nós precisamos de operacionalizar na sociedade a mensagem do Evangelho, a começar pela Sagrada Família. Porque como nós temos aprendido com os Espíritos, o mundo regenerado só será quando entendermos que parte da família. Não parte da família, que a outra parte, não. Que parte do projeto chamado família. Denise, eu falei do tema? Ela é bondosa. Prometo que na próxima semana a gente vai focar mais. Eu tinha separado um texto do André Luiz. Se for da vontade do alto, nós vamos trazê-lo para reflexões em torno do Livro dos Espíritos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado à presença, os amigos, a técnica, a equipe. Agradecemos aos companheiros do chat, convidando-os para sábado às 8h30 da manhã acompanhar diretamente da FIAC às 8h30 com a presença de Denise, o estudo do Apocalipse,
que a gente faz semanalmente. E quem se interessar em vir, estaremos também com a casa aberta para todos. Obrigado a quem está vindo pela primeira vez. Esperamos que vocês tenham se sentido acolhidos na nossa simplicidade, mas, acima de tudo, na nossa sinceridade. Ave Cristo, boa noite para todos. Boa noite, Beto. Obrigada pelo